Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois é, esta palavra tem sido a mais buscada nesses últimos dias na internet e principalmente aqui no YouTube. Ratanabá, uma cidade pseudo descoberta na Amazônia, uma mega cidade que está soterrada, uma cidade de milhões de anos com avanços tecnológicos que pode trazer grandes benefícios para a humanidade. Esta é a fala do grupo de pesquisa que está estudando esta localização. Afinal de contas, o que é Ratanabá? Existe de fato esta cidade? Essa pesquisa é séria? É científica? Como que fica a questão de uma pseudo-civilização de 600 milhões de anos com a Bíblia? Seria possível ter uma cidade na Amazônia onde eles já descobriram várias linhas retas que cortam a floresta amazônica, com quadrados perfeitos e elevados à altura de até prédios de 18 andares? Seria uma civilização soterrada a centenas de metros, como eles dizem? Já chegaram a achar em túneis lá muitos utensílios mesmo, de ouro, de prata, cerâmica. Como que fica essa questão agora de Ratanabá, que está sendo bombardeado na internet, e a Bíblia? E nós cristãos, o que podemos dizer disso? É sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Não saia daí. É muito importante esse assunto, porque ele também é ligado de uma certa forma com a agenda aliens. É ligado com a agenda aliens, por incrível que pareça, tá bom? Então vamos lá. Esta cidade de Ratanabá, que é uma pseudo-civilização de milhões de anos que foi encontrado, ela fica lá na floresta amazônica. É bom salientar que a floresta amazônica, ela não está apenas dentro do Brasil, tá? A floresta amazônica, ela está na Bolívia, no Equador, Guiana Francesa, Inglesa, Peru, Suriname. É muito grande a floresta amazônica. A maior parte dela está dentro do território brasileiro, mas ela é muito grande, é um território enorme. E esta cidade aí, ela pode se iniciar através de um chamado Caminho de Peabiru. Não sei se você já ouviu falar sobre o Caminho de Peabiru. É um caminho que tem aí uma tendência um tanto quanto esotérica também. Você já ouviu falar daquele caminho de Santiago da Compostela? Então, Peabiru seria mais ou menos alguma coisa similar àquela aqui no Brasil, aqui, né? Ou na América do Sul, né? O caminho de Santiago da Compostela é um caminho esotérico, onde místicos, bruxos, feiticeiros costumam fazer umas caminhadas lá e dizem que isso aí traz muitos benefícios. E esse caminho de Peabiru, ele já tem esta tendência um pouco esotérica. O caminho de Peabiru, ele veio à existência, né, da civilização moderna através do padre jesuíta, o Pedro Lozano, que em meados de 1700, né, como os jesuítas nós aprendemos que catequizavam os índios aqui, né, ele era um jesuíta, estava aqui e em contato com os índios ele começou a receber essa informação desse caminho. O que seria esse caminho de Peabiru? Seria um caminho pré-histórico, né, que ligava os Andes, passando por dentro da Amazônia, vinha descendo até aqui o Sudeste, passava por São Paulo, por Paraná e ia até o litoral de São Paulo e do Paraná. Então, na realidade, teria aí em torno de uns 3, alguns estudiosos dizem que chega até 4 mil quilômetros
esse caminho pré-histórico que ligava os Andes, passando pela Amazônia, descendo aqui para São Paulo, Paraná e indo até o litoral. E ele servia como uma rota de intercâmbio entre o Pacífico e o Atlântico. Os índios dos Andes, os andinos, com os índios aqui do sudeste brasileiro e do litoral brasileiro. Posto isso, foi a partir desse caminho aí que o senhor Urandir, Urandir Fernandes de Oliveira. Quem que é o Urandir Fernandes de Oliveira? Ele é o diretor-presidente do Centro de Pesquisas Dáquila. O Urandir, ele já tem aí uma tendência aí um pouco esotérica, mística. Ele diz que desde criança ele tem contatos com aliens, né? E ele criou um centro de pesquisa chamado Dáquila. E esse centro de pesquisa vai além de um centro de pesquisa, né? Já está se tornando uma comunidade. Lá no Mato Grosso do Sul, ele tem lá as cidades dos Igurates. Lá no Mato Grosso do Sul. É uma cidade que esse Urandir criou, que as pessoas moram ali dentro ali, é como se fosse um condomínio fechado, muito grande. Eles têm várias construções futurísticas, que imita naves alienígenas, negócio de pirâmide, de cristais, de magnetismo, toda essa coisa por trás aí. Eles misturam ciência com esoterismo, com espiritismo e com astrologia, com astronomia e toda essa mistureba aí, tá? Então, o diretor aí, o Urandir, ele fazendo esse percurso aí, ele vai chegar lá no norte do país. E no norte do país, ele encontra, né, lá em cima, lá, como é o nome do lugar lá? É o local que ele chega lá, ao trilhar esse caminho aí, lá em cima, no norte, lá em Rondônia, chama o Costa Marques, o Forte Real Príncipe da Beira. Marque esse nome. Forte Real Príncipe da Beira. É um forte que tem lá em Rondônia, lá na Costa Marques. E a partir desse forte aí, né, que ele tem também todo um desenho esotérico, dizem que foi os europeus que construíram isso, né, na ocasião das descobertas do Brasil, da América, mas é também acreditado por muitos que essa construção, essa edificação, ela vai muito além, né, da chegada dos europeus aqui na América. Então, esse Forte Real Príncipe da Beira começou a ser estudado pelo Urandir e o seu grupo. Eles descobriram ali alguns buracos e entraram nesses buracos aí, e viram que tinha ali uma ramificação enorme de túneis, né? Isso procede, de fato, procede. Existem esses buracos lá, entraram lá, e ao estudar ali, eles viram que esses túneis eram túneis muito longo mesmo. Chegaram a colocar laser, e o laser não chegou a encontrar o final do túnel, né? Porque o laser ele vai aí milhares e milhares de metros, né? E não conseguiu se encontrar. E eles, estudando esses túneis, galerias, eles descobriram lá em 2013, 2014, vários utensílios de cerâmica, peças de ouro, de prata, de bronze, que foi edificado por civilizações que não poderiam ser os índios, né? Eram equipamentos assim muito avançados para os índios da época de 1500, 1600 que viviam aqui. Eles dizem que eles pegaram todos esses artefatos, né, cerâmicas, ouro e tudo, e entregou para o IFAM, que é um instituto que cuida dessas coisas, né? E o que eles dizem é o seguinte, que o que tinha de ouro, de metal, de bronze, peças mais interessantes, o IFAM sumiu. E depois de algum tempo, o IFAM apresentou simplesmente 40 mil pedaços de cerâmica, dizendo que foi encontrado de uma civilização antiga. E depois eles foram bloqueados, proibidos de estudar ali, e agora voltaram recentemente, né? E estão agora fazendo voos aéreos com instrumentos de última geração, que faz uma espécie de raio-x do solo, e eles dizem agora que de fato encontrou que todos esses túneis, essas ramificações, eram de uma civilização antiga. E esta civilização antiga, ela se chamava Moril.
E os morios, eles tinham essa cidade que ficava ali naquela região da Amazônia, que se chamava Ratanabá. E é aí agora que começam a entrar os conflitos, né? Cidades, civilizações soterradas existem? Sim, existem. Os fósseis de dinossauros existem? Sim, existem, são todos soterrados. Por exemplo, as próprias minas de carvões que hoje existem. O que são as minas de carvão? São florestas que foram totalmente soterradas, sumiu. Estão a centenas de metros abaixo da terra. E assim como tem os fósseis, assim como tem os carvões, as minas de carvões que eram verdadeiras florestas, né? Tem os fósseis dos dinossauros, né? Existem também civilizações, cidades inteiras soterradas, né? E é aí que eu quero abrir um parênteses para colocar a Bíblia, né? A ciência diz que os dinossauros, que são os fósseis que estão aí, são de 65 milhões, de 100 milhões, 200 milhões de anos atrás, né? Eles dizem aí que existem civilizações como a Atlântida, né? Que foi também soterrado, está submersa em algum lugar do oceano também, que foram de milhares ou milhões de anos atrás. E é aí que entra a questão da Bíblia, né? Existem civilizações soterradas? Existe. Existem os fósseis soterrados? Existem, de dragões, dinossauros? Sim, existem. Existem cidades inteiras, existem civilizações inteiras soterradas. E a ciência diz que isso foi um cataclisma de um meteoro que caiu aqui na Terra e até mesmo que levou à extinção dos dinossauros. Isso aí é uma história que a ciência achou por bem contar, até mesmo para encaixar aí a teoria da evolução que exige milhões de anos da Terra. Porém, uma coisa é certa, todas essas coisas que estão soterradas, como essas minas de carvões que são florestas, né? Civilizações como essa aí, a de Ratanabá, e até mesmo as próprias pirâmides lá do Egito, elas estavam soterradas. Elas foram desenterradas debaixo da areia. Você está entendendo? Então, a explicação bíblica para tudo isso que anda soterrado embaixo da terra é simplesmente o dilúvio, o grande reset que Deus promoveu. Tudo que se encontra soterrado a dezenas, centenas de metros, civilizações, florestas, animais, artefatos, tudo isso aí é originado por conta do dilúvio. O dilúvio não foi apenas uma forte chuva. O dilúvio foi um cataclisma. Ele virou a terra assim como um concreto é virado numa betoneira. Você já viu o concreto virando numa betoneira? Então, a terra foi revirada dessa forma, porque era água de montanhas que descia dos céus e também da mesma proporção, águas que jorrava que nem um chafariz do seio da terra, que chegava a quilômetros de altura. Então, era água de cima, em quantidades monstruosas, e águas de baixo. A terra se fendeu, a terra se rachou. O dilúvio foi um rebuliço na terra. Foi a terra sendo torcida, como se torce uma roupa na máquina de lavar, ou a terra revirada, como se revira um concreto dentro de uma betoneira. E é por conta disso que aconteceu tudo isso, né? Pegou-se florestas inteiras, virou ela, jogou ela lá nas profundezas da terra. Pegou civilizações, fez a mesma coisa. Animais, fez a mesma coisa. Então, a explicação clássica para isso é o dilúvio. Mesmo porque, até mesmo para se formar o fóssil, a ciência hoje concorda que precisava acontecer um sepultamento rápido, um sepultamento instantâneo. Então os dinossauros, eles foram sepultados de uma maneira vertiginosa, em questões de segundos. Todos os dinossauros foram soterrados. Os dinossauros, eles não viveram aqui há milhões de anos. Os dinossauros viveram aqui na época de Noé, na época de Adão. Tinha os dinossauros aqui, não são milhões de anos. Posto isso, que é a explicação que nós temos na Bíblia, vamos agora à explicação que eles dão para Ratanabá, já que eles são ligados com aliens, com os ETs. E todas essas informações que Dáquila está passando, o Urandir está passando, eles receberam de seres dimensionais. Seres que não são dessa dimensão. Eles dizem que são de outras civilizações avançadas, modernas, de outras galáxias, de outras constelações, né? E eles se apresentaram como Moriu. E eles dizem ser
a primeira civilização que começou a construir esse planeta, que começou a fazer a civilização de seres humanos aqui. Eles dizem que eles são de 600 milhões de anos atrás. Eles iniciaram essa civilização aqui na Amazônia. E eles apresentam a Amazônia, ou essa região chamada Ratanabá, como a capital do mundo, a capital da criação. Foi ali que começou tudo. E eles dizem que eles, os Morios, foram o que fizeram tudo. Todas as outras civilizações que vieram depois dos milhões de anos, foi tudo a partir deles. Eles são os fundadores. Ou seja, essa história tira Deus de cena. Não foi Deus que iniciou nada aqui. Quem iniciou tudo aqui? Esses Morios. Esses Morios que iniciou tudo aqui. Deus é arrancado de cena e então esses Morios, seres dimensionais que conversam com esse pessoal do Instituto de Dáquila, que começou tudo isso daqui. Posto isso, né, nós vamos ver que já estão tirando Deus de cena, estão indo contra a palavra de Deus. Não faz sentido uma coisa dessa. Mesmo porque, pela Bíblia, a civilização, o primeiro ser humano, não foi aqui na região da América do Sul. Foi lá na região do Oriente, mais precisamente onde está ali Israel, Iraque, Irã, a região da Mesopotâmia, tá? O Éden, ele está naquela região. O Éden se encontra, foi ocultado por Deus dentro daquelas regiões ali. O Iraque, Irã, Israel, toda aquela região ali. É em algum lugar por ali, não dá para falar precisamente, tá? Mas é a área mais conhecida ali como Mesopotâmia, né? Mesopotâmia quer dizer entre rios, né? No meio de rios, porque está ali entre o rio Tigre e o Eufrates, né? E a Bíblia mesmo fala que o Éden era circundado por 4 rios, né? O Gion, Pison, o Tigre, o Eufrates. Então está naquela região ali. Então a Bíblia diz que a civilização começou lá. E eles estão dizendo que começou aqui na Amazônia. E não foi Deus, e foi os Morios. E agora eles estão dizendo que estão recebendo informações e que ali existem muitas coisas, muitos avanços tecnológicos que vai trazer um benefício para toda a humanidade, vai transformar o país do Brasil no país mais rico do mundo, vai trazer benefícios para a humanidade, cura, milagres, maravilha, vai ser o máximo. Ou seja, né, com a chegada desses caras aí, né, que são seres dimensionais, eles vão promover uma verdadeira revolução. Então tudo isso está ligado com essa agenda aliens. Por quê? Porque esse Urandir, o diretor aí, nessa cidade aí, né, que é a cidade dos Igurates, que fica aqui no Mato Grosso do Sul, lá eles têm contato com extraterrestres, tá? E os extraterrestres, o extraterrestre mais famoso lá, tem até um nome cômico, né? Ele chama ET Bilu. O ET Bilu. E diz que esse ET Bilu já foi visto, foi documentado. O pessoal do antigo CQC, que o Danilo Gentili trabalha, foi lá. Diz que o Danilo Gentili ficou morrendo de medo do ET Bilu e tal. Diz que ele se manifesta lá mesmo, aparece. Tem alguns vídeos meio estranhos, vocês podem encontrar aqui na internet aqui, do ET Bilu se apresentando, conversando com eles e tudo mais. Então tudo isso com essa organização chamada Dáquila, que está misturando ciência, esoterismo, espiritismo, astronomia, astrologia e toda essa miscelânea de coisas e indo na contramão da Bíblia. Posto isso, o que nós precisamos entender é que isso aí é a chamada operação do engano. Está chegando o momento do anticristo se apresentar. Está chegando o momento do governo único ser implantado. E o governo único do anticristo, eles querem trazer uma pitada científica com a chegada do anticristo. E eles querem apresentar como alguém que veio de outra constelação, ou como alguém que veio de uma civilização muito antiga e muito mais avançada do que a Terra, e que virá aqui para ajudar. Então a agenda aliens, ela tem muito dessa história, que eles voltarão aqui, porque eles foram os que nos criaram, os que nos fizeram, e que vão trazer melhoras, vão mudar, vão consertar essa situação aqui. Então é ligadíssimo a agenda aliens com o governo do anticristo, tá? E a agenda alien está ligada estritamente com a operação do engano, mesmo porque
o que ocorre é o seguinte: existem seres extraterrestres, existem que não são daqui de fato, mas vivem aqui? Existem. Quem são esses seres? Tem dois tipos de seres aqui, tá? Um, nós podemos chamar de anjos de Deus, que recebem permissão de Deus até mesmo para se materializar como seres humanos, conversar com seres humanos, se relacionar com seres humanos, tá? Anjos de Deus e anjos caídos, que são demônios, que são espíritos imundos. Ponto final. São os dois tipos de extraterrestres que atuam aqui. Um da parte de Deus e outro da parte de Satanás, certo? E os que são da parte de Satanás, eles têm se valido disso e se apresentam como vindo de outras constelações, de outras galáxias, de outras civilizações, e geralmente eles vêm com essa soberba dizendo que foram eles que nos colocaram aqui, que foram eles que desenvolveram a civilização aqui e que depois resolveram voltar para os seus países, para os seus planetas, para as suas constelações, e de vez em quando eles vêm aqui para dar uma cuidadinha, para arrumar alguma coisa, arrumar outra. E está chegando o momento deles voltarem aqui, para ajustar algumas coisas, porque a humanidade está um pouco pervertida, distorcida, eles precisam colocar algumas coisas no seu devido lugar. Então, esses seres que se apresentam aí, eles tomam o lugar de Deus, se apresentam como os deuses, se apresentam como aqueles que nos criou. Então, toda essa questão aí de Ratanabá aí é uma operação do engano. Pode ter uma cidade soterrada, sim, pode ter uma civilização lá muito antiga, ou até mesmo uma civilização antediluviana, pode ter. Por quê? Porque, como eu disse, a Amazônia era muito grande. É muito, muito grande. Ela abrange vários países, né? A maior parte está no Brasil. Então é óbvio, existem regiões ali, muitas regiões grandes, enormes, que nunca o ser humano tocou. O homem diz que foi, né? Eu não acredito. O homem diz que foi até para a Lua, mas existem lugares aqui na Terra que o homem nunca pisou. E dentro da Amazônia é um desses lugares, que tem muitos lugares que nunca foi pisado pelo homem. Existem muitos mistérios. Existem ali com certeza cidades, civilizações, assim como tem os incas, os maias, os astecas, ali também tem. Com certeza tem. Mas essa história de milhões de anos é mentira. A Terra não tem mais do que 10 mil anos. A Terra não tem mais do que 10 mil anos, tá? É no máximo, estourando 10 mil anos. Não existe o milhões de anos. Por que foi colocado milhões de anos? Para se encaixar a teoria da evolução. Os dinossauros viveram na época de Noé, eles viviam aqui com Adão. A maioria absoluta dos dinossauros eram vegetarianos, até o T-Rex, que foi apresentado no cinema, ele era vegetariano. Ponto final. Então guarde isso. Essa história de Ratanabá é uma distorção da palavra de Deus, é uma operação de engano. Esse pessoal está misturando ciência, astronomia, astrologia, esoterismo, bruxaria, contato com demônios, contato com espíritos malignos. Porque o que esses seres aí chamados Moril estão dizendo é que eles foram os criadores, que eles foram o precursor. Tudo começou com eles e numa idade exagerada de 600 milhões de anos. Então, caia fora. Essa operação aí é operação do engano. Ratanabá é uma mistura de uma verdade que pode ter ali de uma civilização soterrada com uma mistura de extraterrestres, de demônios, de espíritos, de astronomia, de astrologia e tudo mais. Então eles fazem essa miscelânea e, se possível, eles até captam algumas coisas da Bíblia para falar assim, tá vendo? Ó, tem essa ligação. Não tem ligação nenhuma. Tudo que está ligado no que esses descobridores de Ratanabá está dizendo aí é contra a Bíblia, é antibíblico. É antibíblico. E eles falam abertamente que todas essas informações receberam de seres dimensionais, extraterrestres, aliens, leia-se demônio, porque qualquer coisa que se apresente contrariando a palavra de Deus é demônio, é anátema, é maldito. O que vem de Deus, seja anjo, arcanjo, querubim, que tem a permissão para se materializar aqui, ele vem para fortalecer o que a Bíblia diz, nunca para contradizer o que a Bíblia diz. E todos esses seres que estão conversando com esses caras estão contradizendo a Bíblia.
A civilização não começou aqui na América do Sul. Começou lá na região do Oriente. Mais precisamente ali nas regiões do Iraque, Irã, Israel, toda aquela região ali bíblica. É dali que começou tudo. E não foi por civilizações vindas de outros planetas. Foi por Deus, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando disseram, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Cai fora desse negócio de Ratanabá, tá? É uma operação de engano para atrelar-se com a agenda alien, que é aligada com o globalismo, com o governo do anticristo e com tudo que está sendo preparado aí, que vai anteceder o arrebatamento da igreja. E se você quiser saber mais a respeito do arrebatamento da igreja, eu te convido para fazer o meu curso de escatologia, do arrebatamento ao juízo final. Você vai aprender de maneira cronológica, dentro da Bíblia, se valendo do livro de Apocalipse, Daniel, Isaías, Ezequiel, você vai saber sobre arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, aqui na terra, tribulação, grande tribulação, batalha do Armagedon. Depois disso, implantação do governo milenar, após o governo milenar, Satanás é solto, a última batalha, o juízo do trono branco, novos céus e nova terra. Você vai aprender isso de maneira cronológica, clara, objetiva, e você terá esse material vitalício. Vitalício. Entra aqui na descrição aqui e participa do meu curso, tá bom? Aqui na descrição aqui, você vai encontrar um link que te leva para o meu site. No meu site você vai ter todas as informações para fazer esse curso por um pequeno investimento. Ele será seu. Você estuda quando, como e a hora que quiser. E ele é vitalício. Você terá também ele como um material de consulta. Nos dias em que estamos vivendo, precisamos muito, muito mesmo estar por dentro disso, tá bom?